Desculpa, é só um probleminha de agora para entrar, né? Tem aquela para liberar, era gente nova que não está na lista, então eu tive que ir lá liberar. Então, muito bem, então a gente define esse operador aqui, que é o operador derivada de o computador. E aí a gente tem a seguinte coisa, quando a gente tem essa combinação aqui, ó, esse operador, aquela expressão de Hausdorff, é A menos A, a gente sabe que isso aqui dá x mais comutador de A com x, mais o meio do comutador de A com A com x, mais 1 sobre 3 fatorial, quer dizer, ou seja, se a gente expande isso aqui é exatamente a exponencial desse operador derivada de μ atuando em x. Só expandir isso aqui. Isso aqui a gente sabe que é x mais AX mais o meio do A, AX. E aí vai, mais 1 sobre 3 fatorial, né? E aí vai A, AX, e assim vai. Blá, 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 blá. Então isso aqui dá para nós a exponencial, justamente só fazendo isso, dá exatamente a exponencial do operador de μ. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, valendo essa ideia. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque isso aqui vai nos dizer o seguinte, ó, o que é isso aqui? Isso aqui vai ficar justamente, ó, isso aqui faz o papel do meu A, quer dizer, como se fosse, isso aqui é o menos A, e isso aqui é o A. Então, o A quer dizer, o A é menos, né? Vou fazer nesse nosso caso ali, o A é menos G sobre 2V. Então a gente vai poder escrever isso aqui como sendo exponencial. Então isso aqui vai dar, porque então o nosso operador de μ, LA, né? Ele é um L de menos G sobre 2V. Só que então, exponencial, quando eu colocar, então deixa eu apagar isso aqui, só para relembrar aqui. Então esse objetivo, isso aqui que está dando para nós, vai estar dando para nós a exponencial de L menos GV sobre 2 delta V, atuando em delta V. O outro está dando justamente o contrário, exponencial do L GV sobre 2 atuando em delta V. Certo? Ao lado esquerdo, usando esse operador. Mas lembrando o seguinte, lembrando da definição, quem é L de menos GV sobre 2? É o comutador de menos GV sobre 2, o meu objeto teste x. Então isso aqui é a mesma coisa que menos G sobre 2 Vx. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que menos G sobre 2 LV. Certo? Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Isso aqui, ó, esse operador aqui significa isso, por definição. Computador. Mas isso aqui, computador é linear, vem para cá, menos G sobre 2 Vx. Isso aqui é o LGV, é o LV. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo esse operador aqui. É a menos G sobre 2 LV atuando em delta V. E esse aqui, menos, é G sobre 2 LV também atuando em delta V. Agora, isso aqui, eu posso botar, isso aqui exatamente, ó, E elevado a menos, a gente tem a seguinte estrutura, a gente tem um operador assim, E a menos O, delta V, menos EO, delta V. Ou seja, eu posso fatorar, fica E a menos O, menos EO, delta V, pelos operatoriais. Mas isso aqui é justamente menos 2 vezes o seno hiperbólico desse operador. O que é o seno hiperbólico? É elevado a O, menos E elevado a menos O, sobre 2. Isso aqui seria o seno hiperbólico desse objeto O. Então, isso aqui é justamente o sinal trocado, né? Então, dá menos. Então, esse lado esquerdo aqui, então a gente conseguiu, criando
esse truquezinho de definir a derivada de Lie, a expressão de Hausdorff em termos de derivada de Lie, o lado esquerdo, então, fica para nós menos 2 vezes, né? Menos 2, seno hiperbólico de G sobre 2, né? Ficou G sobre 2, isso, né? Ficou exatamente elevado, menos 2, seno hiperbólico, isso aqui, de G sobre 2 LV. Se quiser também pode deixar GLV sobre 2, né? L de GV sobre 2, quer dizer, isso aqui eu também posso escrever assim, ó. L GV sobre 2, não faz, não precisa fazer isso, eu posso deixar L assim. Só lembrar que L de menos GV sobre 2 é menos o L de GV sobre 2, quer dizer, eu posso deixar assim ou posso fazer para cá, não faz. Então isso aqui, o lado esquerdo, para nós, já ficou mais tratável, eu consigo colocar um operador atuando em ΔV, porque se eu tenho um operador atuando em ΔV, eu posso depois inverter esse operador. Então é como se a gente tivesse aqui do lado esquerdo o seguinte, menos 2, seno hiperbólico, menos 2, seno hiperbólico, do L GV sobre 2, esse operador aqui, vou tirar esse menos 2 aqui, esse operador aqui atuando em ΔV. Esse é o lado esquerdo. Agora vamos trabalhar o lado direito. Então o lado direito ficou assim. A menos GV sobre 2. Esse V aqui, ele pode passar para cá. Então o lado esquerdo ficou assim, ó. A menos GV sobre 2. Esse termo aqui. Vamos colocar o nosso delta de E. Quem é o nosso delta é a GV. Eu não esqueci, deixa eu apagar. Dita para mim aí, só para eu lembrar. Quem é o delta do EGV? A gente tinha feito ele agora, né? Quem é o delta do EGV? Vamos copiar isso aí? O delta do EGV vai ser IG, lambda barrado, EGV, menos IG, EGV, peraí, tá? menos IG, EGV, E elevado a GV, EGV, lambda, mais ordem de lambda quadrado. Tá certo. Deixa eu linearizar. Então, esse é o meu delta EGV. GV sobre 2, lambda barrado, EGV, VA. É isso mesmo, que esse V está aqui. Então, esse V tanto faz. Eu posso botar depois o A, que é menos GV sobre 2, V, que o V é comum. Então, é esse primeiro termo aqui, certo? Então, a gente pode ver o seguinte, ó, menos GV sobre 2. GV sobre 2, e aqui é a menos GV sobre... Então, vamos deixar assim por enquanto. Então, isso aqui está resolvido. O lado esquerdo está resolvido. Vamos para o lado direito agora, para ver só a segunda parte. Você vai, por gentileza, meditar de novo. Vai ficar aqui menos, aí ficou, a menos GV sobre 2, certo? V, eu posso botar esse V aqui na frente. E aí, delta EGV. Delta EGV, isso está aqui, né? Então, I, G, lambda barrado, EGV, menos IG, EGV, lambda. E aí, aqui é a menos GV sobre 2 também. A gente já produziu um operador do lado esquerdo, vamos ver o operador que a gente pode produzir aqui do lado direito. Então, esse carinha aqui, ó, vamos pegar os dois termos, né? Eu tenho o termo lambda barra. Então, esse termo aqui ficou EGV sobre 2, EGV é a menos GV sobre 2, EGV é a menos GV sobre 2. Então, o termo lambda barra ficou assim, ó, I. Aqui ficou o V do lado de lá, ficou assim. Então ficou assim, botar assim, I, G, aí ficou a menos GV sobre 2, lambda barrado,
é a GV sobre 2. Vezes V. Tá? Esse termo primeiro aqui. Então, o E e G é a menos GV sobre 2, lambda barrado é a GV sobre 2V. Vamos pegar esse lambda barrado aqui. Ficou menos, aí ficou V, vai ficar menos IG também. Só que o V está na frente. Aí aqui eu botei, é a menos GV sobre 2, lambda barrado, é a GV sobre 2. Vai ficar mais ou menos, né? É a GV sobre 2. Então então a gente fez esses dois termos do lambda barrado. Gentileza, veja se eu não estou errando aí, sinal está ok, um menos o outro. Tá certo. Agora vamos pegar esses termos com lambda. Então o primeiro termo vai ficar menos IG. Aí ficou, é a GV sobre 2. É a GV sobre 2, lambda, é menos GV sobre 2, V. Esse termo aqui. Depois o outro termo fica mais IG. V. É a GV sobre 2. Lambda é a menos GV sobre 2. Tá certo. Aí vamos pensar assim. Esse termo aqui está me dando o seguinte. Isso que está aqui, ó, é a menos GV sobre 2. Lambda barrado é a GV sobre 2. É a derivada de Li. Quer dizer, a exponencial da derivada de Li seria o E elevado a menos, né, L de GV sobre 2. Então, deixa eu apagar isso. Então, eu vou fazer o primeiro de apagar e depois precisar corrigir. Deixa eu voltar aqui em cima melhor. Vamos escrever isso que está aqui embaixo, aqui em cima. Vou reescrever o lado direito dessa equação. Então, o lado esquerdo a gente já trabalhou. Então, esse termo aqui, posso juntar esse termo aqui, os dois termos de lambda barrado. Então, esse termo aqui deu IG. Aí, isso que está aqui, ó, essa combinação aqui, eu posso escrever como sendo exponencial de menos L GV sobre 2, atuando no lambda barrado, vezes V. Então, isso aqui está me dando isso aqui atuando em V. Esse termo aqui está me dando menos IG, aí o V está na frente. E aí está me dando de novo, a menos L GV sobre 2, lambda barrado. É isso mesmo, né? Tá legal. Isso. Então a gente pode pensar o seguinte, esse carinha aqui, isso aqui já é o comutador de V, né? Isso aqui está me dando um comutador, quer dizer, isso aqui, então tá. Vamos pegar o segundo, então só para a primeira linha está ok. Vamos pegar agora os lambdas, né? Então o segundo termo aqui vai ficar menos IG. É a GV sobre. Então isso aqui vai me dar exponencial, apesar da regra, vou dar aqui. Exponencial desse operador derivado de Li é L GV sobre 2. Atuando lambda, atuando em V. E depois, esse aqui vai ficar mais IG, V, e aí vai ficar exponencial do L GV sobre 2,
essas combinações aqui sob a forma, né, de exponenciais derivadas de μ. Muito bem. Deixa eu marcar isso aqui agora, não tem jeito de marcar isso aqui. E aí agora, o primeiro termo, a gente tem esse, vou colocar assim, então o que teria de interessante aqui? A gente pode, então a gente tem esse comutador aqui, esse aqui está me dando o comutador desse, quer dizer, tem esse operador V esse mesmo objeto. Então a primeira linha eu poderia escrever assim, ó, IG, aí eu tenho o comutador de V com esse objeto aqui. Então você está me dando um LV. Isso aqui é justamente esse comutador. Tem um sinal menos, ó. É menos IG, podemos colocar assim, ó, menos IG, comutador de V, primeira linha, menos IG, comutador de V com a exponencial de menos LGV sobre 2, atuando no lambda barrado. Vou colocar, é a primeira linha. E a segunda linha vai ficar mais IG. Aí vamos ter aqui o comutador de V com a GV sobre 2 lambda. Olha lá. Vou colocar assim. Então, isso que está aqui é menos IG. Vou colocar assim, LV. Vou colocar assim, atuando em E a menos LGV sobre 2 lambda barrado. Aqui, ó, é a derivada de disso aqui, ó. Então tem LGV sobre 2. Tá. E esse termo aqui vai ficar mais IG. Aí vamos ter a derivada de Li também, LV, a exponencial de G V sobre 2 lá. Certo? Aonde, Léo? Aqui, né? Ah, faltou sim. Estou muito louco. LGV sobre 2. Tá, agora está certo. Obrigado. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Você está aqui. Vamos voltar aqui. Continua, vai de baixo eu subo agora. Vamos pensar o seguinte. Essa, então eu tenho aqui, então na verdade a gente tem IG, vou botar assim, IG, LV, posso fatorar IG, LV, IG, LV, IG, LV. Então vai ficar essa exponencial aqui, IG, LV, tá? Menos IG, tá legal, fatoramos aí. Nossa, eu errei agora, só na próxima aula eu apaguei tudo. Do jeito não, vamos lá. Agora, a gente está botando tudo em função desses operadores. Vamos pensar o seguinte, a exponencial, essa exponencial aqui é elevada a x. Eu posso escrever como sendo cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x sobre 2. E a exponencial negativa eu posso escrever como sendo cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico sobre 2 também. Então eu vou substituir agora essas exponenciais por senos e cossenos, para poder ficar parecido com o que está do lado esquerdo. Eu produzi um operador que é seno hiperbólico da derivada de Li. Então vamos escrever esse cosseno hiperbólico aqui, menos esse cosseno hiperbólico aqui. Então vai ficar assim, ó, I, G, LV. Aí vamos ter o
o cosseno hiperbólico, aí vamos ter sobre 2 aqui sobre 2, então IGV sobre 2. IGV sobre 2, lá, porque no fundo isso aqui, ó, I, então isso aqui é a mesma coisa que I, LGV sobre 2. A gente botou só, botei esse IG sobre 2, LV. Mas claro, isso aqui é um comutador, que é linear. Então eu posso trazer esse G sobre 2 aqui para frente, vai ficar tudo LGV sobre 2. Então, quando eu produzir esses fatores 2 aqui no denominador e tirar esse operador de Lie aqui, eu posso colocar direto I, L, GV sobre 2. Aí aqui nós vamos ter cosseno hiperbólico de lambda menos cosseno hiperbólico de lambda barrado. Então nós vamos ter aqui o seguinte, cosseno hiperbólico de L, G, V sobre 2, atuando em lambda menos lambda barrado. E depois esse cara aqui vai ficar mais seno hiperbólico, que para mim vai ser um seno hiperbólico, mais seno hiperbólico de LGV sobre 2, né? Esse é um seno hiperbólico desse objeto aqui, L, GV sobre 2, atuando em lambda mais lambda barrado. Fecha assim. Isso aqui fecha assim, não é isso? Então ficou cosseno, mais seno e desculpa, aqui tem menos, né? Então tá certo, então ficou menos. Então esse cosseno aqui pega o lambda menos lambda barrado, tá certo? E o seno pega só. Tá legal. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Esse operador aqui é um seno hiperbólico de LGV sobre 2, aqui o LGV sobre 2, então aqui cosseno, cosseno. Então, eu agora posso pensar o seguinte, posso inverter, quer dizer, aqui eu tenho, depois a gente acerta esse menos 2 aqui. Eu posso pegar esse operador aqui e inverter, vai ficar seno hiperbólico, quer dizer, dividir tudo por seno hiperbólico, mas no fundo eu estou multiplicando por esse operador inverso aqui. Então, esse operador, claro, isso aqui é uma série de potências de GV sobre 2, comuta com isso. Então, isso aqui vai ficar uma cotangente hiperbólica, é isso mesmo. Eu lembro que a resposta parece uma cotangente hiperbólica. Cotangente hiperbólica de LGV sobre 2, e aqui dá 1. Tá certo. E aí, agora aqui eu tenho esse menos 2. Então, o meu ΔV, no final do dia, a gente tem o ΔV, que é isso aqui, menos 1, então vai ficar menos I sobre 2, L, GV sobre 2, que é o computador, na verdade, né? LGV sobre 2, que multiplica lambda mais lambda barrado, e aí aqui mais cotangente hiperbólica, GV sobre 2, cotangente hiperbólica, LGV sobre 2, lambda menos lambda barrado. Eu me lembro que na ação de Ghost, como a gente vai ver, vai aparecer esse bendito cotangente hiperbólico. Aqui observe, então ficou isso, então a gente conseguiu o que a gente queria. A gente obteve a variação, então isso aqui é o análogo então, daquilo que nós estávamos procurando, do delta mi, né, igual ao, vamos dizer assim, FABC, caso abeliano, não abeliano, ômega B AMC, mais DI ômega A. Então, se a gente observar o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa é a expressão linear, quer dizer, nós linearizamos no parâmetro de gauge, que é o que eu vou precisar. Eu preciso linearizar a transformação do campo de gauge no parâmetro de gauge, para depois, quando for fazer o Faddeev-Popov, dividir funcionalmente por ômega, fazer a derivada funcional em relação a ômega e produzir o operador, que vai ser o dmi do gauge fixe e o dmi da transformação. Tem que chegar ao análogo disso. Então, para isso, a primeira coisa foi linearizar em lambda, mas eu lidei a transformação do V. Então, todo o trabalho, esse truque, eu não sei fazer de maneira mais simples. Quem lembra esse truque, quem não for professor Strategy,
eu estava estudando isso, eu fiquei meio enrolado. Ele me explicou e depois isso aí achei um artigo também. Mas a ideia é essa, é só fazer todo o truquezinho e definir aquele operador. Então, aqui a gente pode observar o seguinte, no caso abeliano, então, esse primeiro termo aqui, ele está dando de cara esse comutador, LGV sobre 2, lambda mais lambda barrado. Então, esse cara aqui, ele, no caso abeliano, é zero, porque isso aqui é necessariamente um comutador. Agora, quando eu multiplico esse operador, LGV sobre 2, vezes a cotangente hiperbólica de LGV sobre 2, isso aqui é como se fosse essa função x cotangente hiperbólica de x. Só que x cotangente hiperbólica de x é cosseno hiperbólico de x sobre seno hiperbólico de x. Quando eu vou para o limite abeliano, vamos dizer que a gente tomar isso aqui tendendo a zero, x sobre seno hiperbólico de x dá 1, esse limite, né? Limite quando x tende a zero, de seno hiperbólico de x sobre x é 1. Isso aqui, o primeiro termo disso aqui é x. Cancela, cosseno hiperbólico é 1. Então, no caso abeliano, esse termo aqui, isso aqui, vezes isso aqui, dá 1. E aí a gente obtém justamente, quer dizer, se a gente expandir essa expressão aqui, o primeiro termo que a gente vai obter vai ser justamente menos i sobre 2, lambda menos lambda barrado. Eu estou pegando o caso, que isso aqui, ó, esse comutador aqui, ele resiste ao limite. Então, isso aqui vai ser sempre um comutador disso com isso. Agora, esse operador vezes esse operador, eu tenho que entender no sentido da série da expansão em série de potências. Eu tenho que pensar que LGV sobre 2, cotangente hiperbólica de LGV sobre 2, vai seguir a expansão disso aqui. E a expansão disso aqui é 1, e aí mais termo x, etc, etc. Então, a gente pode expandir isso aqui e pegar aí sim a gente vai ter mais a parte não comutativa, mais a parte que vem com os comutadores. Então a gente reobtém de fato a transformação tipo Maxwell, que é ΔV é I lambda menos lambda barrado. Tem esse fator G sobre 2 aí só, mas isso aí a gente não é problema, a gente vai absorver lá na definição do parâmetro de Gauss. Mas o que é importante é verificar que essa transformação aqui, ela recupera a transformação abeliana e vai mudar toda a parte não abeliana. Agora, o que é importante daqui é que nós não conseguimos escrever a variação de Gauss em termos de uma única derivada covariante. A gente tem dois parâmetros de Gauss aqui, tá? Aparece o lambda e aparece o lambda barra. Então isso vai me forçar a introduzir os ghosts de uma certa maneira. Eu vou ter então que ver agora, né? Depois vai ver, quando a gente fizer uma transformação de gauge assim, quer dizer, o nosso gauge fixing é isso aqui, D2V, V barrado ao quadrado V. E aí a gente sabe, como é que a gente tira o padrão de Popov? A gente varia o gauge fixing e em relação, faz a transformação de gauge do gauge fixing e varia em relação ao ômega. Só que agora eu não tenho ômega, agora eu tenho lambda, tem lambda barrado. Então eu vou ter que formar uma matriz, um jacobiano. A variação em relação a ômega, a variação em relação a ômega barrado. Eu vou ter que fazer, quer dizer, derivar isso aqui em relação a lambda barrado. Né? Então a gente vai formar uma matriz aqui para a gente poder tirar depois o fazer do Popov. Então deixa eu apagar isso aqui. Então o primeiro passo era a gente chegar a essa expressão aqui. Eu acho que ela está realmente certa, porque ela está dando o limite abeliano correto. Eu lembro que tem. Quando a gente vê ela, tem certeza que é. Bom, então só para a gente dar uma finalizada nessa parte, que é isso aqui, o que está faltando para a gente chegar agora ao lagrangiano de Gauss. Eu vou dar para vocês uma referência, que é... mas isso aqui nem precisa. A referência que eu vou ter que dar para vocês depois, eu trouxe até escrito aqui, são as referências no caso N igual a 4. Mas hoje a gente nem chegou em N igual a 4, tem duas referências aqui. Tem uma ação que eu vou passar, vou deixar com vocês, eu vou deixar isso para vocês depois, porque na próxima aula eu faço isso. Então, a gente chegou, né, então o nosso ponto aí foi chegar a isso aqui. Então agora, quer dizer, o nosso próximo ponto, vamos só escrever isso aqui, então o nosso funcional de gauge fixing, vamos colocar assim, o nosso gauge fixing, né, da mesma forma que no caso de Maxwell é dmi a mi, isso aqui igual a zero. O nosso gauge fixing agora é
isso aqui automaticamente implica que d barrado ao quadrado d igual a zero, porque d é um supercampo real. Tá certo? E aí o que a gente tem que fazer é a variação do gate fix, né? Fazer a variação delta gate fix. Então isso aqui vai levar nós, vamos levar a um d2, né? Do delta v. Tá certo? Então a gente vai ter que derivar depois em relação, então duas, né? Nós temos dois parâmetros de gate. Temos um parâmetro de gate lambda, que é antiquiral, e temos um parâmetro de gate, supercampo parâmetro de gate lambda barrado. Lambda é quiral e o lambda barrado é antiquiral. Então a gente vai ter que, por exemplo, a gente sabe que a gente substitui por duas famílias de ghosts, né? Então a gente vai introduzir, como se a gente no lugar desses parâmetros aqui, colocar no lugar desse parâmetro aqui, a gente vai introduzir dois, vamos dizer, eu vou chamar C, a gente geralmente chama ghost de C, né? Então vai introduzir um supercampo C e um supercampo C', quirais, né? Para substituir aqui. E nós sabemos que esses supercampos aqui são supercampos escalares, de ghost eles vão ser escalares anticomutantes, a gente tem que manter a estatística de Faddeev-Popov. Então nós vamos introduzir C e C', são supercampos, vou colocar assim, né? Escalares, quirais, anticomutantes, para poder conter na parte escalar justamente os ghosts escalares de Faddeev-Popov. Então, os férmions que vão estar aqui dentro dele, ele vai conter férmions parceiros que são comutantes. Então, os escalares de Faddeev-Popov, vamos colocar assim, os escalares de Faddeev-Popov, são em numbers, né? São anticomutantes. E aí, os parceiros fermiônicos, são sinumbras, são comutantes. Então agora a gente tem uma troca de estatística nos férmions, né? Nesse supercampo aqui, que é um supercampo escalar, né? A gente vai ter a parte escalar anticomutante, porque é Faddeev-Popov, e os férmions vão ser agora comutantes. Então é o contrário, a estatística deles vai estar trocada. Então o nosso próximo passo é fazer essa variação, quem quiser já fazer como exercício aí, pode fazer isso aqui, né? Pegar esse delta 2, né? Atuar aqui no delta V, e aí a gente depois vai ter que fazer a derivada funcional em relação aos parâmetros dele. Vou ter que derivar em relação a lambda, derivar funcionalmente em relação ao lambda de x θ, e derivar em relação ao lambda barrado de x θ. Porque agora não tem, quer dizer, no caso do Maxwell ordinário, a gente deriva em relação ao ômega A. Mas agora eu tenho dois supercampos, lambda e lambda barrado. Então a gente tem que fazer derivada em relação a lambda, derivada em relação a lambda barrado. Isso que vai dar para nós o hessiano, vai dar uma matriz 2×2 de ghosts. Bom, a gente deixa isso aí, já passa na hora. Deixa eu ver isso aí para a semana que vem. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa deixar para vocês aqui. Quem quiser fazer, a gente viu o caso quadridimensional, é mais complicado por causa do perigo de introduzir campos com spins mais altos, né, na conexão de gates. Então, é só lembrar o seguinte, eu chamar a atenção de vocês aí, né, que nós vimos que acabamos vendo que a nossa derivada por variante, né, ela ficou de alfa, e aqui a gente produziu aquele termo que era ficou menos GV, de alfa, GV. O primeiro termo é o de alfa e depois produzimos aquele termo que é menos G, ficou menos, mais, menos GV, de alfa, GV. Isso aqui nós chamamos de gama alfa. Então, aqui não corre o risco de ter spin 3 meios, porque nós vamos estar pegando os campos independentes estão aqui. Aqui o máximo que eu tenho aqui é spin 1. Então aqui nós não vamos ter spin 3 meios. Vamos simplesmente tomar a derivada disso aí. Agora, lembrar o seguinte, d igual a 2 e d igual a 3, mesmo no caso não abeliano, a gente vai ter isso aqui. Nabla alfa
D alfa mais IG gama alfa. E álgebra válida. E lá em 2 e 3 dimensões, aí sim, esse supercampo aqui é independente. Ele precisa desse. Aqui tem spin 1. Aqui o spin 1 está aqui. Então esse cara aqui não tem spin 1. Esse cara aqui tem spin 1. Então quem quiser fazer o exercício, pode fazer o exercício de construir, né? Quer dizer, a tarefa seria, né? Tarefa, por exemplo, seria construir. Que aí a gente depois vai poder ver também como é que fica a questão dos gostos em 3 dimensões, né? Quer dizer, construir super Ian Rios 3D. E, né? Estudar o gate fixing. Como é que vai ser o gate fixing agora? Quem é esse ideal, esse gama alfa? Aqui a gente precisou fazer isso para poder tirar o DMI a mi, né? A igual a zero, isso aqui, ele é parte disso aqui. Agora aqui, em 3 dimensões, né, eu tenho o gama alfa. A pergunta é, DMI a mi A, ele está onde? Quem é então o gauge fixing para esse supercampo? Fica essa tarefa aí, para quem quiser olhar isso, a gente pode, na próxima aula, falar sobre isso e pegar também a variação, ver como é que vai ficar o setor de gostos em 3 dimensões e o setor de gostos em 4 dimensões. Em 4 dimensões é mais complicado, por causa só do vínculo de quiralidade. Então, tem esse exercíciozinho mais chatozinho aí de derivar essa expressão. Mas é só uma questão assim, técnica, né? Não tem novidade nenhuma. O que a gente está fazendo é exatamente o Tadeu Popó, tá bom? Então a gente deixa. Então essa aula aqui ficou sendo antecipação da aula de sábado, que eu não vou poder dar no dia 20. E aí dia 20, dia 20 não tem aula. Aí na outra semana a gente vai recalibrar com campos quânticos, né? E aí vai ser. Eu vou talvez ter que dar uma aulinha extra de superante de Young Mills aqui, de Suzy, uma aula talvez a mais do que eu estava programando, porque a gente quer fazer a supersimetria emergente, mas eu vou querer fazer também a supergravidade em supercampo. Não estava muito no programa, mas eu acho que vai valer a pena fazer. Então a gente faz a gente fez supergravidade só em campo componente, né? Então na próxima aula a gente vai trabalhar o N igual a 4, vai terminar isso aqui, e vamos trabalhar o N igual a 4 vindo de 10 dimensões. Tá lembrando que lá em 10, então só vou deixar aqui mais ou menos também, só uma tarefa já mais ou menos organizada, que pode ser a seguinte tarefa. Nós temos 10 dimensões, né, 1 mais 9. Como nós já discutimos aqui no curso, nós temos Majorana Vai. Temos espinores de Majorana Vai. Então a nossa supersimetria em 10 dimensões é uma supersimetria N igual a 1, vou colocar assim, né? D igual a 10, e o nosso parâmetro de gauge é um Majorana Vai, é um supercampo, que tem um campo, um espinor que é autoconjugado de carga e que satisfaz o vínculo, vamos dizer assim, de quiralidade. O gama 11 epsilon é mais, eu estou na matriz de quiralidade, né? Então esse supercampo, esse espinor é um espinor de Majorana Vai em 10 dimensões. Se ele é Majorana Vai em 10 dimensões, ele tem 16 componentes independentes. Se ele tem 16 componentes independentes, na redução para 4 dimensões, ele vai poder corresponder a 4 maioranas. Ele vai ter grau suficiente, grau de liberdade suficiente para conter exatamente 4 maioranas em 4D. Então a gente espera que essa supersimetria de 10 dimensões, ela gere N igual a 4, D igual a 4. Então essa vai ser a nossa proposta. E aí a gente coloca a ideia que a gente vai querer resolver em 10 dimensões. Nosso Lagrangiano em 10 dimensões, então, a gente vai ter o campo de Maxwell, ali, vamos dizer, de álgebra válida, tá? Pensando assim, e o Fermi, vou pegar aqui o nosso parceiro dele, que vai ser o lambda A também. Então, aqui, um campo vetorial de gauge em 10 dimensões tem 8 graus de liberdade no shell, e um espinor
de Majorana tem 16 componentes independentes, mas devido à equação de Dirac, ele tem 8 graus de liberdade independente. Então, ficam 8 graus de liberdade, 8 graus de liberdade. Então, a ação que a gente vai poder propor, uma ação possivelmente supersimétrica em 10 dimensões, né? Vai ter essa estrutura aqui. Essa é a nossa ação, n igual a 1, d igual a 10. Ela vai ser, assim, menos 1/4 do traço f' ao quadrado, tá assim. E aqui a gente deve ter o fator, né, o fator Majorana, e sobre 2 traço, que aí a gente vai querer, claro, se isso aqui é um multiplete de gauge, ambos estão na representação adjunta. Então nós vamos ter aqui lambda barrado e gama mi das 10 dimensões. Vamos chamar aqui de DI, chamar de derivada covariante de gauge, chamar Nabrami. Lembrando, claro, que f mini vai ser dmi, mi, menos dmi a mi, mais dg, comutador de ami com ami. E a derivada covariante do mediano vai ser dmi lambda, mais ig, comutador de ami com lambda. Então, essa é a ideia, a gente deve ter essa ação, possivelmente ela vai ser supersimétrica sobre essas transformações aqui. Delta lambda, ficaria sendo epsilon barrado, gama mi, epsilon barrado, epsilon barrado, seria epsilon barrado, seria ficar em função do A, né? Seria epsilon barrado, gama mi, a mi. E aqui o meu delta f mi, deve ter um fator aqui que a gente vai acertar, tem um fatorzinho numérico que a gente vai acertar, mas deve ser alguma coisa do tipo, ele vai ter que produzir aqui um gama mi, delta f vai ter que depender do parâmetro epsilon, né? Então ele vai ter aqui o gama mi, certo? Lambda barrado, tá aqui, gama mi, epsilon, algo assim. Lembrando que esse espinor aqui é Majorana var, então deve ser isso aqui. Esse cara aqui é linear no parâmetro, né? Gama mi, pode me formar aqui e aqui, a gente vai poder formar o f'. A gente espera que a nossa ação seja invariante. O lagrangiano não, nosso lagrangiano deverá ser uma derivada total, uma quadra divergência, uma 10 divergência construída a partir dessas transformações aqui. A gente vai ver. Nossa ideia então vai ser na próxima aula, depois que a gente fizer o cadeiro Popov, pegar essa ação aqui, ver que ela é supersimétrica em 10 dimensões e fazer a redução para 4 dimensões, porque aí a gente vai ter exatamente 4 espinores de Majorana, porque vão sair daqui desse Majorana vai, vão sair 4 espinores de Majorana, e o nosso campo de gauge, que está em 10 dimensões, ele vai reduzir para um campo de gauge em 4 dimensões, que tem 4 componentes, e aí vão aparecer 6 componentes escalares. Então, a gente deverá obter que a nossa supersimetria n igual a 1, d igual a 4, ela vai ter um campo de Young-Mills, vai ter um campo de Young-Mills na representação adjunta, vamos colocar assim, vai ter 4 férmions de Majorana na representação adjunta, e vai ter esses 6 escalares, né? Vamos chamar assim escalares H, também na representação, que vai tudo vir da representação adjunta, tudo vai ter o índice A. Vamos ver aqui, esse cara aqui tem 2 graus de liberdade on shell, esses 6 escalares também vão ter 6 graus de liberdade on shell, e aqui Majorana tem 8. Cada um tem 2 vezes 4, vai ficar 8 graus de liberdade. Tem mais 8 graus de liberdade em outro lado. Então esse aqui deverá ser o conteúdo
da nossa supersimetria N igual a 4, D igual a 4, que tem várias propriedades interessantes. Na próxima aula a gente vai trabalhar mais tá bom? Quem quiser já começar a fazer, você já até começou a fazer essa tarefa, que é tá bom. Então tá, pessoal, só liberado aí por hoje. Obrigado pela atenção de vocês aí. Tchau, obrigado. Tá? Então essa foi a aula.